Evangelho, sábado da 31ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: Vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 31ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a continuação do 16º capítulo do Evangelho de São Lucas. Hoje temos o primeiro sábado do mês de novembro. Temos a oportunidade de honrar o Imaculado Coração de Maria e de nos confiarmos inteiramente ao coração desta Santíssima Mãe que nos acolhe e nos conduz no cuidado de todos os bens desse tempo e também no cuidado dos bens eternos que nos são confiados durante o tempo da nossa peregrinação. Olha que maravilha! Aqueles que fizeram a consagração pelo método de São Luís Maria Agrião de Montfort, a consagração à Virgem Santíssima, ou melhor, a consagração à sapiência, à sabedoria encarnada por meio de Maria, durante a declaração de sua consagração, confiaram ao Senhor os bens temporais e os bens eternos, confiaram às mãos da Virgem Maria o cuidado dos bens temporais e eternos. E o Evangelho de hoje nos fala exatamente disso. Bom, antes de mais nada, como é bom saber que estão em mãos seguras e que nossas mãos, que devem se ocupar do cuidado desses bens, e o nosso coração, também estão confiados a mãos seguras e firmes, contra as quais o maligno não pode arrancar o que está sobre as mãos da Virgem Maria. Por isso, é importante que todos os dias renovemos esse ato de entrega à Virgem Maria, confiando as obras do nosso dia, tudo aquilo que devemos realizar, mas tudo aquilo que temos, que nos pertence, aos cuidados da Santíssima Mãe para a maior honra e glória do nome do Senhor. Tudo aquilo que temos, dos bens materiais aos bens espirituais. E o Evangelho de hoje nos fala sobre essa necessidade. Não é fácil lidar com os bens desse tempo. O Senhor fala a respeito de não é possível servir a dois senhores. O versículo 13 do Evangelho de hoje é muito emblemático. Todos nós conhecemos essa afirmação do Senhor e muitas interpretações são apresentadas sobre ela para a nossa vida concreta. Mas o ponto principal que sempre vem norteado pela pregação dos evangelistas, que vai aparecendo ao longo do texto, aqueles que são os seus interlocutores, o ponto central é: devemos ter a Deus como Senhor da nossa vida. E não há um outro Senhor, mas nosso Senhor Jesus Cristo é o único Senhor que nos leva ao Pai por meio do Espírito Santo. Muito bem, tudo aqui. Qualquer outra realidade que ocupe a centralidade do coração do homem se torna idolatria.
Em muitos momentos o Senhor fez referência a respeito de abandonar pai, mãe, família, amigos, esposo, terra, casa, pelo reino dos céus. De nenhuma dessas realidades, e olha que são realidades de grande relevância para a nossa vida, devem ocupar a prioridade do nosso coração. Tudo aquilo que o homem tenta amar por si mesmo levará à ruína e também ele caminhará em direção à ruína. Tudo aquilo que o homem confia a Deus e amando a Deus por primeiro, saberá amar tudo aquilo que o Senhor lhe confia. É importante que isso seja muito claro. E aqui o Senhor mais uma vez nos fala a respeito disso. Como, meus irmãos e minhas irmãs, no nosso tempo, o tema do dinheiro, da questão do poder ligado à posse do dinheiro, é forte, a ponto de consolidar no nosso tempo uma autêntica idolatria. Por meio das riquezas que um homem possa ter, ele mede hoje, não vamos colocar assim um homem específico, porque essa é uma medida que se tornou global, né? Então, a felicidade hoje é medida pela riqueza. Pela riqueza se mede também o quanto uma pessoa deve ser respeitada, o quanto uma pessoa deve ser colocada em destaque, o quanto uma pessoa deve ter méritos declarados. Por meio da riqueza que uma pessoa tenha, se define também por ela a prioridade, se entrega a ela a palavra na hora de estabelecer as decisões que vão nortear o exercício do que deveria ser comum a todos. E muitas vezes essas decisões não fazem outro senão confirmar que aquilo que assegure a riqueza em favor dessas pessoas permaneça protegido de qualquer perigo. Então vemos aqui uma autêntica idolatria. A sociedade de hoje tem como ídolo, como seu primeiro ídolo, a riqueza. Por essas razões que estabelecemos. Como pode a riqueza ser definição de felicidade para o coração do homem? Mas até o modo de vestir, o estilo social muda, né? Olhando a vida daqueles que definem, né, o estilo de uma vida feliz, o estilo de uma vida como pessoa bem-sucedida, está sempre ligado à forma como apresentam a sua riqueza e como a vivem. E quantas vezes isso é apresentado como modelo a ser perseguido, né? Dói o coração ver os jovens do nosso tempo se orientarem para isso, não mais para buscarem o conhecimento, a ciência, o saber, mas o que pode fazê-los ricos em pouco tempo e de uma maneira muito satisfatória. E muitas vezes as medidas no relacionamento da vida comum também se baseiam nisso. Quantas vezes os valores cristãos são passados para trás numa relação profissional porque a ambição por um posto ou por um cargo de maior elevação, com melhoramento salarial, a ideia de poder possuir isso é suficiente para ditar as regras da relação, onde a calúnia, a mentira, a usurpação de méritos, o demérito contra a imagem da outra pessoa se tornam medidas válidas, possíveis, toleráveis para serem colocadas em prática quando o discurso começa a se orientar na direção de poder possuir um pouco mais de riqueza, ou seja, de bem-estar, de melhoramento financeiro, de qualidade
de vida, porque assim também é apresentado qualidade de vida. Quem tem maiores riquezas tem uma qualidade de vida maior. Meu Jesus do céu, o que estamos nos tornando como sociedade? Que mentalidade é essa que está entrando pelas nossas casas, invadindo as nossas famílias e ocupando praticamente como voz o coração de gerações, quando na verdade para nós cristãos a qualidade de vida é definida pelo Evangelho, pelo quanto nosso coração vive em sintonia com o Evangelho de Cristo. Ali está a nossa qualidade de vida. Quando defendemos esse Senhor, o Evangelho vivo, Cristo Jesus, ao centro da nossa vida, ao centro da nossa história, como aquilo que perseguimos com todo o nosso empenho e com todas as nossas forças, e entregamos tudo para conquistar esse tesouro. E tudo aquilo que fazemos, os trabalhos que nos são confiados, os empenhos que desenvolvemos no mundo e no tempo, não são para outra coisa senão glorificar o Evangelho de Cristo. E quantos exemplos de santos nós já tivemos a oportunidade aqui de partilhar, que receberam diversos recursos, e como o padre já falou, né? Peguemos o exemplo mais próximo da gente, tempisticamente, que é de São Carlos de Borromeu. Era de uma família nobre. Recebeu uma formação de excelência. Com muito pouco tempo se tornou um grande jurista, estudando intensamente, aprendeu várias línguas, aprendeu o direito eclesiástico, aprendeu também o direito civil. Caramba, quanto investimento, quanta coisa ele recebeu, e tudo que recebia e tudo que fazia buscava sempre a excelência, buscava sempre o melhor para estar pronto a servir o Evangelho de Cristo. Tudo recebia com amor e grande gratidão, sendo filho que unia duas famílias de altíssima nobilidade, a ponto de ter um de seus tios como Papa à época. Ele tudo viveu, tudo recebeu e colocou à disposição dos mais necessitados, dos mais pobres. Olha aí, você vendo um jurista que teria a envergadura da magistratura do Supremo em comparação aos nossos tempos, caminhando nas ruas, levando o Santíssimo Sacramento para as pessoas que estavam morrendo de peste. E o tempo em que não estava ali, estava cuidando dos afazeres da diocese e defendendo com as habilidades e com o talento que lhe foi entregue por Deus em sua juventude, a formação jurídica, defendia o bem da igreja e governava as necessidades temporais da igreja. Olha que maravilha! Olha o coração desse homem. Olha a entrega de si, colocando em primeiro lugar na sua vida o Evangelho. Tudo dispunha de si por amor de todos. Sua riqueza não era outra senão Cristo. E se Cristo está nos afazeres administrativos e jurídicos da diocese, ali ele estava, cuidando daqueles que por detrás de todos aqueles papéis, vamos dizer assim, esperavam por uma resposta de esperança e um agir que iluminasse a busca do bem, que orientasse na direção da verdade e que levasse a glorificar o nome do Senhor. Se Cristo estava no enfermo, abandonado na rua, entregue à morte, em meio ao frio, ou abandonado na chuva, ali ele estava, de pé, ao lado dele, levando o que fosse necessário para a sua necessidade imediata, se era frio, se era o alimento, e em seguida os sacramentos. E se ele estivesse ali, e não abandonado pela estrada, e estivesse morrendo na exaustão da sua doença, ele estava ali para confortá-lo e para acompanhá-lo até o último suspiro, para poder rezar por ele no momento do seu encontro com Cristo.
não rezar de longe, rezar ali, recolhendo o seu último suspiro e entregando ao Senhor, pois era uma ovelha confiada ao seu pastoreio. Meu amigo, o que é isso? O que o nosso mundo está se tornando? O que nós vamos falar diante de um São Carlos Borromeu quando estivermos no céu? Que o nosso dinheiro, ou seja, que as nossas riquezas, que os bens temporais, nós possamos vivê-los e administrá-los para fazer amigos na eternidade. Se eles são vividos e se eles são administrados com a centralidade em Deus, nos ajudarão a conquistar amigos no céu. Assim como São Carlos, que tinha o título de nobilidade, tinham todos os títulos temporais de um grande jurista, de um grande linguista, e estava ali. Tudo isso empenhando em favor das necessidades dos mais pobres, onde Cristo estava, ali estava ele. É dessa forma, porque Cristo é o centro. E tudo aquilo que nos foi confiado, até os bens desse tempo, são orientados, especialmente esses, sob a regência de Cristo, ao bem do próximo. É assim que somos chamados a viver. Cada momento da nossa vida. Olha aqui o que Santo Ambrósio, olha que maravilha, né? Santo Ambrósio, bispo de Milão, em um tempo anterior a São Carlos Borromeu. Para mim, o tempo que estive acompanhando a Diocese de Milão e as vezes que pude servir essa Diocese no tempo que lá estive como estudante, realmente foi sempre muito comovente para mim como a Diocese ela é marcada pelos grandes e santos bispos que passaram na sua história. O Beato Schuster, eu tive a oportunidade de conhecer a história e a vida dele e os ensinamentos e o testemunho do Beato Schuster através do Monsenhor Elia Volpe, que faleceu há pouco tempo, foi nosso diretor espiritual, meu diretor espiritual no seminário, e era um grande devoto do Beato Schuster, e que nos falava tanto sobre a vida de Schuster. E quando tive a oportunidade de ir a Milão, me apressei em conhecer o que era possível a respeito desse homem tão pequenininho e franzino, mas com um vigor de fé, homem de uma erudição e de uma força incrível. E assim, tantos outros bispos, dentre eles Santo Ambrósio, marca essa bendita Diocese do Senhor, que é a Diocese de Milão. E escreve assim Santo Ambrósio, comentando o Evangelho de hoje, para equalizarmos bem esse conceito a respeito do dinheiro. Olha que interessante. Santo Ambrósio escreve: o Senhor apareceu a Abraão junto dos carvalhos de Mambré, quando ele estava sentado à porta de sua tenda durante as horas quentes do dia. Gênesis capítulo 18. Enquanto as outras pessoas da casa de Abraão repousavam, Abraão aguardava a chegada de eventuais hóspedes que pudessem passar por ali naquelas horas. Bem merecia, portanto, que Deus viesse ter com ele junto aos carvalhos de Mambré, visto que procurava exercer a hospitalidade com tanta prontidão e diligência. Olha que bonito, né? Abraão guarda o propósito da hospitalidade com uma diligência e com uma prontidão tão grande, e com amor e zelo por aquela virtude, o Senhor vem lhe visitar exatamente ali, no exercício daquela virtude. Olha que imagem bonita que Santo Ambrósio nos está propondo e que nos faz pensar: onde o Senhor virá me visitar? Quando estiver no exercício da virtude. Ele vem me visitar no exercício da caridade. Ele vem me visitar no exercício da fé, quando estou em oração. Ele vem me visitar nos momentos da dor, quando estou no exercício da esperança. Ele vem me visitar quando estou exercitando a paciência. É no exercício das virtudes que Cristo vem nos visitar. Lembra? Por meio da caridade feita ao próximo, é Ele mesmo que vem ali receber, Ele que nos atrai, é Ele que nos visita
no pobre que bate à nossa porta, que se apresenta diante de nós. Então, no exercício da caridade, Cristo vem nos visitar. Aqui, em Gênesis 18, no exercício da hospitalidade, enquanto Abraão zela sobre a prática dessa virtude, eis que ali o Senhor vem visitá-lo. Faz-se hóspede através daqueles 3 anjos. Vamos continuar. Sim, a hospitalidade é boa e tem a sua própria recompensa. Atrai a gratidão dos homens e, mais importante ainda, merece um salário da parte de Deus, como Ele mesmo nos promete. Todos somos nesta terra, caríssimos irmãos, nesta terra de exílio, hóspedes de passagem. Durante algum tempo podemos alojar-nos sob um teto, mas depressa teremos de nos desalojar. Estejamos atentos, então. Se tivermos sido duros ou negligentes no acolhimento dos estrangeiros, uma vez que se esgote o curso desta vida, os santos poderão, por sua vez, recusar-se a acolher-nos no céu. Ajuntai amigos com um vil dinheiro, diz o Senhor no Evangelho de São Lucas, para que, quando este vier a faltar, eles vos recebam nas moradas eternas. Olha que bonito. Ele está fazendo um paralelo muito interessante. A hospitalidade em acolher, obviamente, quando a gente é hospitaleiro e acolhe a outra pessoa, dispomos pelo outro o que lhe é necessário, o que significa que aplicamos por ele os nossos recursos materiais. Né? Eu lhe acolhi, lhe hospedei, depois te dou a conta no final. Não é bem assim. Isso não é acolhimento, isso é prestação de serviço. Né? Então eu acolho, eu disponho por ti aquilo, estou colocando meus haveres materiais em teu favor, estou cumprindo um preceito de caridade e estou acolhendo a ti, pois Cristo caminha com o peregrino, pois Cristo caminha com todos aqueles que estão passando pelo mundo e espera por serem acolhidos, por serem alcançados pela caridade. Todos nós, nesse vale de lágrimas, esperamos ser alcançados pela caridade. Todos nós que somos peregrinos na terra, esperamos ser recebidos na pátria eterna por aqueles que já estão lá, que são os nossos irmãos santos e santas, os anjos, a Virgem Maria e a Trindade Santa. Esperamos ser recebidos no céu por aqueles que já estão lá. Então, como podemos nos esquecer que somos peregrinos nesta terra, se esperamos ser recebidos nos céus e se dizemos que lá é a nossa pátria? Agora, da mesma forma, procuremos acolher todo aquele que bate à nossa porta. A hospitalidade deveria, como diz São Bento e como nos mostra o Evangelho, ser uma identidade própria do cristão. Aquele que abre as portas de sua casa, abre as portas do seu coração para acolher a imagem do bom samaritano, tão marcante para todos nós. Essa é a imagem do cristão nesse mundo. Então, assim como esperamos ser acolhidos no céu, que nós possamos acolher todo aquele que, vindo até nós, espera pelo socorro da caridade. Continuando. E pode acontecer que estejas a acolher a Deus quando pensas que estás a lidar com homens que, batendo à sua porta, pedem a sua ajuda. Abraão acolheu 3 viajantes, mas na realidade foi a Deus e aos seus anjos que ele recebeu em sua casa. Também tu, caríssimo irmão, quando acolhes um estrangeiro, eu lhe digo, é a Deus que recebes. Atesta o próprio Senhor Jesus no Evangelho. Eu era um peregrino e acolheste-me. Sempre que fizestes isto, a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Mateus 25. E dessa forma, Santo Ambrósio nos ajuda a compreender a primeira parte do texto de hoje, que nos fala a respeito da primazia
a centralidade de Deus na nossa vida e ao cuidado dos bens temporais. Bom, não foi sem razão que os fariseus, sendo amigos do dinheiro, zombavam do Senhor e procuravam desprezá-lo. Aqui entra aquilo que o cardeal São Newman, nos fala a respeito da segunda idolatria desse tempo, a notoriedade, a fama. É tão triste ver a geração de hoje precipitando cada vez mais nessa segunda grande idolatria, a idolatria da fama, de ser conhecido, de se tornar uma pessoa popular ao ponto de atribuir-se, não? As pessoas populares hoje atribui-se a elas o direito de dizerem aonde está a verdade, de declararem o que é certo. E elas são literalmente honradas e veneradas. Como assim? É uma veneração ao ponto de modelar a vida. Quantos meninos e meninas, vendo os influencers, os youtubers, começam a modelar a própria vida não só no modo de vestir, mas no modo de se comportar, no modo de pensar e na hierarquia de valores e de significado para a própria vida. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é a segunda mortal idolatria do nosso tempo. E é necessário que tenhamos tanta atenção a isso para orientarmos especialmente os nossos jovens e as nossas crianças, mas não só a esses, porque são tantos das faixas etárias mais elevadas e até mesmo adultos que se orientam também dessa forma sobre o significado da própria vida, onde passou a ter agora a centralidade não mais o que nos ensina o Evangelho, não mais a simplicidade é relevante. Aquele que é hospitaleiro com o peregrino, com o forasteiro, é sempre uma pessoa simples, discreta, porque aquele que divide tudo que tem em sua casa com os que passam, nunca terá muito, mas terá sempre o suficiente, porque Deus será por ele providência. Guarda essa frase. Nunca terá muito, mas sempre terá o suficiente, porque o Senhor será a sua providência nesse tempo e não há de deixar faltar. E se houver uma falta, passará conosco aquele tempo para depois conceder mais uma vez a sua abundância, que não será o muito, será sempre o suficiente, pois a abundância que Ele reserva é dos bens eternos que serão concedidos na glória. Essa é a abundância de Deus. Então essa simplicidade, esse viver na simplicidade, ele se contrapõe à notoriedade do tempo presente, a fama, o famoso, ou aquele que busca a fama, busca viver sobre um pedestal feito por aclamações, mas um pedestal tão frágil que quanto mais se eleva, maior é o risco da queda. E quanto maior for essa queda, piores são as suas consequências. Quantos são aqueles que, desiludidos da fama ou da ambição pela fama, terminam por não conseguir mais afirmar nem mesmo um significado para a própria vida e, como sabemos, acontecem atos lamentáveis. Intercedamos e confiemos à Virgem Maria as nossas famílias para que vivamos livres dessas duas grandes idolatrias e que possamos orientar os nossos filhos e familiares, os nossos amigos e conhecidos, as almas que nos foram confiadas ao cuidado pastoral, para que tenham Cristo como tesouro único e se afastem dessas idolatrias e vivam com a simplicidade própria do Evangelho, como viveram os santos e santas de Deus, para que com eles estejamos um dia na pátria eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Ambrósio, São Carlos Borromeu, Beato Schuster e da Santíssima Virgem Maria, sob o título do Imaculado Coração, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.